Olá pessoal, de novo, aqui quem fala é o Diogo Rezende, eu sou mestre em artes cênicas e pra quem tá vendo esse vídeo aqui, cabelo entrou na minha boca, e nunca viu nenhum outro vídeo aqui no meu canal, o foco aqui do canal é sobre teatro, não é? Que é a minha área, eu pesquiso atuação, então aí seja bem-vindo. E gente, esse vídeo, na verdade eu queria fazer uma versão 2.0 de um vídeo antigo assim, ele já deve ter uns 4, 5 anos já, hein? Em que eu falo como é que é o meu treinamento. Eu fiz 2 vídeos. Um onde eu falo como é que é o meu treinamento, ou seja, como é que são as minhas aulas, o que eu faço nas minhas aulas com os alunos. E um outro vídeo que eu fiz que é como é um ensaio meu, quando eu tô dirigindo uma peça. E o meu vídeo sobre ensaio, ele ainda tá atualizado, apesar de eu ter modificado algumas coisinhas já, mas não tão drasticamente. Só que o meu vídeo de como é o meu treinamento, eu mudei sim bastante coisa, eu adicionei bastante coisa, principalmente de um tempo pra cá, que eu ando dando mais aulas, né, com maior frequência, com bastante maior frequência. Pra vocês terem uma ideia, eu tô dando aula para 8 turmas nesse momento, onde eu trabalho, então bastante coisa. E eu queria fazer uma atualização aí para vocês. Se vocês assistiram aquele vídeo antigo, para quem já tá aqui no canal há mais tempo, legal vocês assistirem esse. E para quem tá chegando agora, é legal vocês assistirem só esse, porque nele eu já vou estar dando aí a minha visão atual do como eu tô treinando os alunos. Mas se vocês quiserem ver o antigo também, ele tá lá, para vocês verem como eu mudei a minha forma de dar aula. Seguinte, gente. Na época que eu fiz o outro vídeo, o único exercício basicamente que eu dava para os alunos no treinamento eram os etudes recomendados por Demidov. E o que são os etudes, né? Para quem não viu outro vídeo eu falando sobre isso. São pequenas improvisações em que eu, como professor, eu dou falas para os alunos, já falas dadas, e eles meio que improvisam todo o resto. E dentro dessa improvisação eu vou indicando as coisas que o Demidov propõe para o ator fazer para a atuação dele ficar viva, né, que é o objetivo dele, e não mecânica e falsa. E eu fazia algumas variações desses etudes, eu fazia talvez ali um exercíciozinho diferente ou outro. Só que atualmente, gente, eu até escrevi um livro sobre todos os exercícios que eu acabei criando para dar em aula, para complementar esses etudes. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco desses exercícios novos e o que mais eu mudei. Tá bom? E nesse outro vídeo também, nesse vídeo antigo meu de como era o treinamento, eu falava que eu dava esses etudos, chegava um momento, a gente meio que fazia uma ceninha no final do período de treinamento e era mais ou menos isso. Como é que eu faço agora? Não é? Como é que eu faço agora? Todo início de aula eu faço um relaxamento com os alunos, isso aí das aulas presenciais que eu tô falando, tá, gente? Porque a aula online acaba sendo um pouco diferente, mas focando nas aulas presenciais. Até que na época que eu fiz o outro vídeo, eu nem dava aula online ainda. Eu passei a dar aula online depois. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só de como eu dou as aulas online, que não é tão diferente, mas é claro, porque como é online, acaba tendo uma diferenciazinha ou outra. Mas, seguinte, eu começo com relaxamento. Isso aí eu já começava antes. Eu falei naquele outro vídeo isso também. Isso eu não mudei. Eu começo com relaxamento, de 8 minutos mais ou menos, que eu acho bem importante para focar a atenção do pessoal, porque tá chegando da rua, às vezes tá numa correria. Se chegar e já começar, às vezes a gente não consegue fazer render muito as aulas. Depois desse relaxamento, eu sempre faço uma rodinha de conversa. Eu acabo o relaxamento e falo, isso, gente, vamos fazer uma rodinha. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se eu, Diogo, também tiver algum assunto específico que eu quero trazer para os alunos, eu trago nesse momento. E é só depois dessa primeira rodinha de conversa que eu começo de fato com os exercícios. E se for o primeiro dia de um aluno na aula, ou se for o primeiro dia de aula de uma turma inteira, o primeiro exercício que eu faço é sempre os etudes. É sempre o etude que o Demidov recomenda, porque ele ainda é o exercício mais importante, apesar de que eu faço outros exercícios, né? No total são 12 exercícios que eu costumo praticar com os alunos. O exercício do etude, esse aí que eu acabei de descrever com um textinho, ele é o mais importante,
porque é nele que eu consigo perceber realmente se os alunos estão entendendo ou não as indicações que eu estou dando, e é o exercício em que essas 3 indicações, né, que eu dou para os alunos, que resume meio as propostas do Demidov, nessas 3 indicações, é nesse exercício que eu também consigo, é mais fácil para mim passar para os alunos essas indicações, beleza? E quais são essas indicações também? Essas 3 indicações, gente, é isso, já meio que resume o método do Demidov, tá? E eu parto das próprias indicações do Demidov, não é eu que inventei essas 3 indicações. Que é o ator da liberdade pro corpo dele, né? Durante o etude e ou durante qualquer outro exercício. Eu reitero sempre para os alunos que essas 3 indicações valem não só para os etudes, mas para todos os exercícios que a gente fizer na aula, né? E a primeira indicação é a liberdade de movimento, né? Se o ator quiser mexer durante a ceninha deles, a improvisação pode mexer. E não é mexer porque, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso, porque eu estou atuando. Não, é mexer porque realmente vem uma vontade de mexer. Por exemplo, se o ator no meio da cena tá com vontade de coçar, ele coça. Se ele quiser ficar olhando para baixo, ele fica. Ele dá liberdade pro corpo dele nesse sentido. Ele não fica tentando controlar. Eu estou em cena, então eu tenho que ficar numa pose e eu tenho que ficar encarando o outro aluno como se eu fosse um maluco, né? Porque às vezes acontece isso. Eu tô atuando, eu preciso ficar encarando outra pessoa. Não precisa. Pra atuação ficar viva, não precisa, tá? Se ficar se forçando, vai ficar falso. A segunda indicação é uma liberdade mais psicológica, que o Demidov fala, né? Que é o ator aceitar como ele tá. E uma frase que eu meio que descobri por acaso, né? Falando, às vezes eu sempre acabo encontrando uma frase ali que eu vejo que surte bastante efeito. E a última dessas frases que eu encontrei, que eu vi que faz os alunos entenderem de uma forma muito simples o que a gente está buscando, é a seguinte. No método do Demidov, e se a gente quer que a atuação fique viva, é o personagem que sempre tá como a gente tá. Não o contrário, não é a gente que tá atuando que tem que estar como personagem. É o personagem que tá como a gente tá. E isso tá muito ligado à segunda indicação, que é o ator aceitar como ele tá. E o que isso quer dizer? Se o ator tá ansioso, o personagem tá ansioso. E é pra ele aceitar que ele tá ansioso. No meio da cena, por exemplo, mesmo. Não é pra ele ficar fingindo que ele está de outro jeito porque ele imagina que o personagem não está ansioso e tá calmo. Não, se ele tá ansioso, o personagem está ansioso. Isso eu sinto que é uma das maiores dificuldades dos atores entender quando eles entram em contato com o método do Demidov, e que o Stanislavski também já tinha isso, mas com o Demidov principalmente, porque 99% das pessoas vêm atuar com aquela noção de que é a gente que tem que imitar o personagem, e não o contrário. Sendo que para a atuação ficar viva, é meio que o personagem que tá igual a gente tá, e a partir disso vem o resto. Não é que se eu começo a ser ansioso, o personagem vai ficar a peça inteira de 2 horas ansioso também. Eu não vou entrar aqui em muita teoria, muitos detalhes, mas basicamente a gente aceitando isso, aceitando como a gente tá, é que a gente vai começar a ser afetado pela peça em si, e a gente vai começar a se sentir na situação do personagem, e o personagem vai conseguir nascer da gente. Falando de uma forma bem resumida. E a terceira indicação é o ator deixar o texto sair quando ele quiser sair e não forçar a falar o texto sem sentir vontade, que eu falo para eles que também fica falso isso, né? E como quiser sair também, não é para o ator pensar, vou falar com essas entonações, não. A gente não pensa na entonação, a entonação sai na hora. E é nesses etudes, por isso que ele é o exercício mais importante, que essas 3 indicações elas são introduzidas e elas são mais bem treinadas, assim, sabe? É o exercício que enfim, né? É o exercício mais importante. É o exercício que mais dá resultado aparente na hora. Então eu continuo fazendo, nunca vou deixar de fazer. Eles eram completamente o foco no meu modo antigo de dar aula, como eu falo naquele outro vídeo. O que eu mudei agora, na verdade, é que eu coloco mais variedade de exercícios. Basicamente isso. E eu disse, gente, que eu dou 12 exercícios, mais ou menos. E esses 12 exercícios, ou eu adaptei de alguns outros para se adequar aqui à proposta do Demidov, ou eu mesmo acabei criando. Não vou falar todos deles aqui, tá? Como eu disse, eu escrevi um livro só sobre como eu dou aula e sobre esses exercícios, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu tô sempre deixando, tanto a versão física quanto a versão digital do livro. Não tá caro, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas, por exemplo, um outro exercício que eu dou é de improvisação também, só que o oposto de como o etude do Demidov funciona. Tá mais próximo de como os etudos do Stanislavski funcionavam. Que é, por exemplo, a gente dá uma situação para os atores e eles improvisam as palavras. Nos etudos do Demidov, as palavras são dadas e o resto o ator improvisa. A situação tal, principalmente no início dos etudes do Demidov,
O ator sente a situação vindo no meio da cena. Ele não pensa, as palavras são essas, então quer dizer que o meu personagem está nessa situação. Não, é para entrar em branco em cena. Nesses outros etudes, que são, como eu disse, mais próximos de como os etudes do Stanislavski funcionam, é as palavras que são todas improvisadas e a situação já é dada. E nesses etudes de fala improvisada, os alunos mais novos costumam gostar mais porque eles se sentem mais livres, assim, né? Eles podem, entre aspas, brincar mais, não sei se essa é a palavra, mas eles gostam mais de fazer. Porque os primeiros do etudes, né, do Demidov, eles acabam sendo mais lentos, um exercício mais parado, apesar de que os adultos tendem a gostar mais dos etudes do Demidov. Eu tô percebendo muito claramente isso. As crianças gostam mais dos etudes de fala improvisada, e os adultos gostam mais dos etudes do Demidov, que é de fala dada, e eu também costumo gostar mais dos etudes do Demidov, porque eles são etudes um pouco mais complexos e mais profundos, assim. Dá pra ver mais coisa acontecendo ali psicologicamente, que os outros etudes de fala improvisada não tem muito, assim. É um pouco mais superficial a cena que acaba acontecendo. Mas esse é um outro etude, por exemplo. Sempre treinando as 3 liberdades, eu sempre reforço isso. Eu sempre tô com suporte também, que é outra técnica que o Demidov recomenda pro professor fazer e pro diretor também, que é enquanto o aluno tá na cena, não só depois que acaba e senta numa rodinha e conversa, mas enquanto o aluno tá ali improvisando, o diretor ou o professor dá as indicações, tipo, isso, quer mexer, mexe. Se ele perceber que o aluno tá se podando um pouco, ou calma, não precisa falar. O professor fica dando essas indicações enquanto a cena tá acontecendo ali, enquanto o exercício está acontecendo. Isso é o suporte e é muito importante. E o professor, aos pouquinhos, vai parando de fazer esse suporte quando ele vai percebendo que os atores já estão entendendo ali automaticamente, né? Já tá ficando automático neles seguir essas 3 indicações, sem precisar do apoio, do suporte do professor para isso. Isso aí vai criando uma independência nos alunos, é bem interessante. Um outro exercício que eu dou é o que eu chamo de palestra, que é um dos mais difíceis, tá? Que é basicamente, isso aí é um exercício que eu já dou mais pra frente no treinamento, depois de 2 meses, mais ou menos até, que são basicamente pequenos monólogos. E como é que funciona? A gente dá uma vida do personagem pra pessoa que vai fazer. E o que quer dizer uma vida do personagem? É um passado, mas sim, de forma resumida. Por exemplo, a pessoa que vai fazer, né? Você é um explorador que passou 20 anos explorando a Amazônia e agora vai dar uma palestra pra gente sobre isso. Por isso que chama palestra. Não é para ator, na hora da improvisação, atuar que ele tá numa floresta amazônica. Não, ele vai dar uma palestra falando sobre isso, falando de como foi esses anos todos dele explorando. Ou outro exemplo, você é um cientista que descobriu a cura para tal doença e você vai dar uma palestra sobre isso. E o ator vai lá, improvisa um monólogozinho sobre essa descoberta dele. E apesar de ser um dos exercícios mais difíceis, e por que eu digo isso? Porque é um monólogo, é uma pessoa ali só, toda a atenção vai estar focada nela e vários alunos tendem a ficar desesperados por causa desse exercício. Mas é interessante que assim que eles entram em cena, eles acabam também, a maioria deles, acalmando e meio que entrando aí no fluxo do que está acontecendo ali, sabe? Nesse exercício, principalmente, eu sempre começo fazendo. Eu peço para eles, gente, dá uma situação aí para mim, e eu começo fazendo para eles verem como é que funciona. E porque ver o professor fazendo, antes de acontecer, meio que acaba, eu acho que dando um pouco mais de confiança para os alunos, do que simplesmente o professor de fora, sempre só julgando o que eles estão fazendo. E eu faço não só esse exercício, mas eu tendo a fazer sempre um pouco de todos os exercícios com eles, para participar também, sabe? E não, de novo, só ficar de fora, como o professor que está ali, né, quadradão, só julgando e avaliando todo mundo. Eu gosto também de participar para isso, para criar ali um vínculo com eles, de que eu também atuo, eu também sou ator. E o que eu tô cobrando deles, entre aspas, cobrando, eu também cobro de mim. Eu acho muito importante. E eu falo para eles nesse exercício da palestra que, tipo, no máximo 5 minutos, gente, não é pra ficar infinitamente falando. E chegar uma hora também, se alguém que tá assistindo, se alguém do público quiser fazer perguntas pro palestrante, pode fazer também. E essas perguntas acabam até incentivando quem tá fazendo, é bem interessante. Por exemplo, a pessoa que tá lá falando um monólogozinho, tá super nervosa, às vezes alguém perguntar alguma coisa, relaxa a pessoa. Porque ela meio que distribui
a responsabilidade para a pessoa que também está perguntando, não é só ela ali falando o tempo inteiro. E as 3 indicações valem sempre aqui. Gente, todos esses exercícios que eu estou descrevendo aqui, eu descrevo em muito mais detalhe no meu livro, tá? Aqui eu estou falando de uma forma super rápida, muitas dúvidas enquanto eu estou falando aqui desses exercícios que pode passar pela cabeça de vocês, pode ter grande chance que eu responda no meu livro, tá? E o livro eu escrevi de uma forma super simples de entender também, é justamente para a pessoa ler e conseguir já praticar. Não é nada acadêmico, não é uma linguagem super simples. Eu escrevi de propósito uma linguagem super simples e direta para que qualquer pessoa possa pegar esse meu livro, que é o meu terceiro do Demidov, né? E conseguir já praticar, fazer exercícios, fazer esses exercícios que eu estou descrevendo lá, tá bom? Então, se vocês quiserem uma descrição mais completa, recomendo ler. Como eu disse, são 12 exercícios atualmente que eu estou praticando com eles, e os 12 estão no livro, tá? Não vou falar todos deles aqui, mas é isso que eu faço nas aulas, eu vou variando um pouco os exercícios. Por exemplo, um dia eu dou etude e a palestra, outro dia eu dou improvisação, de etude com fala improvisada e os etudes com fala dada. Outro dia eu dou um outro exercício, não sei o que, eu sempre vou variando. Um outro exercício, que vai ser o último que eu vou descrever aqui também, senão não vai dar tempo, o vídeo vai ficar enorme, é um exercício que eu chamo de música, e é um dos exercícios que eu mais gosto de passar para os alunos, primeiro porque tem música, e eu adoro música, e também porque é um dos que eu acho que fica mais bonito de ver. E como é que ele funciona? Eu coloco uma música, os alunos entram em cena quando a música começa e saem de cena quando a música acaba. É basicamente isso. E a única regrinha que eu dou pra eles é, a única proibição entre aspas, é que não pode falar. Eles podem fazer qualquer coisa em cena enquanto a música tá tocando. Só não podem falar. E o que eu quero dizer falar? É literalmente falar, tipo, começar a bater papo. Não, não pode. Pode até fazer mímica com o outro, pode até fazer barulho, por exemplo, rir. Não pode falar palavra. Beleza? É a única regra. E eu deixo muito claro pra eles também que é o seguinte, se quiser entrar em cena e só ficar sentado no chão ouvindo a música, pode. Não precisa ficar tentando entreter quem tá assistindo. E esse é o objetivo do exercício. É treinar os alunos que eles não precisam ficar tentando inventar coisa pra quem tá assistindo. Não. Se eles quiserem só entrar em cena, deitar no chão e ficar só ouvindo a música, pode, até a música acabar. Daí quando a música acaba, eles saem. É isso. Se eles quiserem, porque eles realmente querem, e não pra entreter quem tá assistindo. Se eles realmente quiserem, sei lá, enquanto tá ouvindo a música, ficar mexendo, porque a música dá vontade de mexer, ou até dar uma dançadinha, como vários alunos fazem, faz isso, se realmente tiver uma vontade. A única coisa errada é fazer pra entreter, ou só pra entreter, fazer sem vontade. Fazer porque acha que tem que fazer alguma coisa porque tá em cena. A única coisa errada. Esse é um dos meus exercícios favoritos de passar, como eu disse. Porque, além de ter música, como eu disse que eu gosto, é o exercício que mais dá pra ver se o ator, o aluno realmente tá tranquilo ali e não tentando fazer nada, ou se ele tá nervoso e tá querendo entreter de alguma forma. Porque como eles não estão falando, fica muito nítido isso. E fica muito bonito de assistir também. Enfim. Esses são alguns dos exercícios que eu passo, tá, gente? A minha mãe chegou aqui. Esses são alguns dos exercícios que eu passo. E no final de cada aula, eu também tendo a terminar a aula com uma rodinha, dando os recados finais, sei lá, gente, na aula que vem a gente vai fazer tal coisa, se eu tenho algum recado assim pra dar. Eu pergunto pra eles também o que eles acharam da aula, se eles têm alguma coisa a comentar, encerro, e é isso. Isso aí, mais ou menos nos 2, 3 primeiros meses de treinamento. Eu foco só nos exercícios. Porque isso é aula, né, gente? Aula é treinar. Eu fiz até um vídeo só sobre como é aula de teatro e como isso é diferente de montar peça, por exemplo. Porque montar uma peça durante a aula inteira já não é aula, isso é uma montagem. E existe essa confusão, né? A aula de teatro é treinamento. É treinar os alunos, fazer exercício, assim como a aula de qualquer outra coisa. Não é? E por que eu tô dizendo isso? Porque nos 2, 3 primeiros meses, como eu disse, eu foco em treinamento. Eu foco em treinar com os alunos. Eu não cobro deles nenhum tipo de montagem. Eu até falo pra eles, gente, o que eu tô prestando atenção em vocês é na atuação de vocês. Nos exercícios que vocês estão improvisando uma cena, por exemplo, vocês não precisam se preocupar em criar uma cena, uma historinha super detalhada, isso, tipo uma obra-prima. Não, eu vou estar prestando atenção na atuação de vocês, que é isso que a gente está treinando. Tá bom? E é isso.
E depois desse tempo, depois desses primeiros meses, eu introduzo um novo exercício, que acaba sendo um exercício também. Eu sempre deixo isso bem claro para eles, que tudo que a gente faz na aula é para eles levarem como exercício. Nunca é para levar como uma montagem de fato. Uma montagem, um ensaio de uma peça profissional que a gente vai montar. É sempre um exercício, tá? Eu até falo para eles, se a gente um dia for montar uma peça desse jeito, tal, vai ser depois. E vai ser em segundo plano. O foco das aulas, o objetivo principal vai ser sempre exercício para treinar. Porque isso que é, para mim, pelo menos, isso que é aula de teatro. É você aprender ali. E não ser cobrado, por exemplo, no primeiro dia de aula eu chegar e já distribuir um monte de texto para eles, pedir para eles decorar em casa, sendo que tem gente lá que nunca fez teatro na vida, sabe? Para mim isso é meio absurdo, assim. Depois desses primeiros meses, eu introduzo então esse novo exercício, que é o de criar uma pecinha. E esse é um exercício que eu descobri, que eu meio que inventei ele há uns 4 meses atrás, mais ou menos, e que pra mim mudou meio que a minha forma de dar a aula. Eu fiz um vídeo só sobre isso também, só sobre esse exercício, tá? Que eu acho que foi o último vídeo sem ser live que eu fiz. Foi esse, a minha maior descoberta como professor, recentemente, porque foi mesmo. Nesse último vídeo que eu fiz, eu explico em detalhes esse exercício, eu não vou explicar tão detalhadamente aqui, mas basicamente, uma pessoa da turma, um dos alunos, acaba sendo responsável por dirigir uma pecinha que eles mesmos vão criar, e eu meio que passo a dedicar metade das aulas a partir desse sei lá, segundo ou terceiro mês, para eles trabalharem nessa pecinha deles. O roteiro é inventado, eu não chego com o texto dado, eu meio que invento uma historinha base para eles na hora lá, eu invento na hora mesmo, eu não trago de casa. Eu falo, olha gente, vocês estão numa aldeia e a aldeia é invadida e no final vocês inventam, basicamente isso. Em cima dessa historinha base, eles inventam tudo, os personagens. Eu tô sempre ali ajudando, eu não deixo eles jogados ali e falo, gente, ensaia aí e depois apresenta pro público, não existe isso. Todo final de aula, quando a gente já tá praticando esse exercício de pecinha, eu peço para eles me mostrarem o que eles desenvolveram durante essa segunda metade da aula, que eles trabalharam na peça. Eu deixo bem claro para eles, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Enfim, gente, eu dou todo o guia para eles. Eu fico guiando eles o tempo inteiro. E esse exercício eu descobri que ele é importante porque ele cria responsabilidade nos alunos de irem à aula. Eles começam a se cobrar de ir na aula porque eles estão fazendo a peça, eles estão trabalhando em equipe. E também para eles verem, de fato, para eles terem um vislumbre de como seria, de fato, montar uma peça a partir de um texto, uma montagem mais, sei lá, não uma aula, mas um foco em montagem, para eles já terem uma pequena noção do que é isso. Mas eu ainda deixo claro para eles que, gente, o meu foco vai ser sempre a atuação de vocês, tá bom? Porque ainda é um exercício, não deixa de ser um exercício. É um exercício um pouco mais complexo, é um exercício que vai exigir mais deles, vai exigir uma noção de organização, e esse é um dos pontos importantes desse exercício, porque eu acho que esse exercício ensina para eles como seria esse trabalho em equipe de fato, com eles ali tendo que trabalhar e não o professor só indicando as coisas. Cria também uma autonomia, caso eles queiram decidir montar uma peça por conta própria depois, por exemplo. Sabe? Eu acho muito legal. E essa é a diferença. Essas são, gente, as diferenças do como eu dou aula, basicamente, comparando com aquele primeiro vídeo que eu fiz há vários anos atrás. Eu dou mais exercícios, mais tipos de exercício, nossa senhora. Eu dou mais variedade de exercícios. Eu dou esse último exercício agora, que é de pecinha. Lembrando que esse exercício eu dou depois de uns 2-3 meses de aula, tá, gente? De aula só focado em exercícios que não são essa pecinha. Porque primeiro os alunos têm que ter um mínimo de noção ali, de atuação, para eles conseguirem depois começar a criar uma pecinha por conta própria. Tá bom? Porque é mais responsabilidade. Se desde o início das aulas eu já desse esse exercício, já começasse com esse exercício de criar peça, ia ser muita informação para eles, tá? Então tem que ter esse processo, tem que ter essas etapas, tá bom? E como eu disse, eu acabo dedicando depois metade da aula, né, a última metade da aula, mais ou menos, às vezes varia esse tempo, para eles trabalharem nessa pecinha. E o final eu termino do mesmo jeito, a gente faz uma rodinha, eu pergunto para eles como foi, no caso agora com essa pecinha, como é que foi o ensaio do dia na pecinha, a gente encerra e começa na aula seguinte. Tá, gente?
O vídeo acabou ficando mais grande do que eu achava, mas eu acho que eu consegui aí contar pra vocês como é que é uma aula minha, hoje em dia, né? Como é que funciona um treinamento que eu dou pros alunos, porque aula e treinamento pra mim são sinônimos. Se a gente tá tendo aula, se a gente tá repetindo exercícios, isso aí é treinar, treinamento, não é? Por isso que eu falo que a aula não é montar peça, porque montar peça não é treinamento. Pode até ter um pouquinho de treinamento dentro de uma montagem, mas o foco não vai ser treinar, são focos diferentes. Isso eu explico melhor em outros vídeos que eu fiz, tá? Essa diferença entre treinamento e montagem. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu consiga ter passado aí, conseguido fazer vocês entenderem, pelo menos vislumbrar aí como é que são aulas que eu dou de teatro, atualmente, né? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo se vocês acharam interessante, compartilhem também, se inscrevam no canal. Lembrando que na descrição tá os links para esse meu livro que eu comentei, de exercícios. Tá um link também para uma campanhazinha que eu tô fazendo aqui pro canal, se vocês quiserem apoiar com algum valor, tá bom? Tá tudo ali na descrição. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.